Fala, meus amigos, minhas amigas do canal Dois Toques. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, nem tão novo assim, porque já foi líder nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o novo líder após 9 rodadas jogadas no Brasileirão 2024. Hoje estou aqui, com a blusa da Azzurra, em homenagem à Eurocopa. Eu não vou falar nada de Eurocopa, vou falar de Campeonato Brasileiro. Mesmo a Eurocopa a gente deixa para depois, Mas estou aqui em homenagem à vitória da Itália sobre a Albânia. Você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a gente vai fazer uma análise da rodada para a gente comentar aí essa liderança do Botafogo e desesperadora situação do Fluminense, que está na vice-lanterna. Os resultados, alguns surpreendentes nessa rodada, colocaram o Fluminense numa situação complicadíssima, Vamos lá, vamos começar falando aqui na rodada, é claro, dessa vitória do Botafogo sobre o Grêmio, uma vitória por 2-1, em tese fora de casa. Mas o próprio treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, na sua coletiva, pós-jogo, falando sobre a partida, disse que o Grêmio jogou bem e tal, segundo ele jogou melhor, tal, mas o Botafogo praticamente jogou em casa com 90% da torcida. E foi um show da torcida no Kleber Andrade, até mosaico. Mosaico no Newton Santos, beleza, mas mosaico fora de casa é a primeira vez que eu vejo. Só a torcida do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Que trabalho maravilhoso vem fazendo o Arthur Jorge. Isso sem Tiquinho Soares, sem Jefinho, sem Savarino. Tava com desfalques aí o Arthur Jorge. Mesmo assim, é a sexta vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem um empate e 2 derrotas. 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Arthur Jorge tá tirando muita onda nesse início de trabalho. Na segunda colocação, o ex-líder Flamengo, agora vice-líder com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia, 18 pontos também, porque o Bahia empatou e o Flamengo também empatou. Aliás, o empate do Flamengo muito polêmico, muito polêmico. Atlético Paranaense fez 1-0 com gol de pênalti. Davi Luiz, o braço dele estava ali tapando, o gol, na hora a bola ia pro gol, então o braço dele estava na direção ali do gol. Foi rápido, mas enfim, atrapalhou o percurso da bola em direção ao gol. Pênalti marcado, Fernandinho fez 1-0. E aí a polêmica, porque o jogo tinha 7 minutos de acréscimo. Ele deu mais 8. No momento em que o Flamengo bate o escanteio, antes mesmo, já tinha dado os 8 minutos. 7 minutos, não estou me lembrando agora, Acho que 7 minutos, 52. Mas já tinha dado o tempo de acréscimo, não lembro se 7 ou 8, sei que já tinha passado. E o Flamengo foi lá e fez o gol. Então, torcida do Atlético Paranaense, jogadores, comissão técnica, Cuca foi até expulso, Nem enfrenta o Botafogo aí na quarta-feira, Atlético Paranaense e Botafogo, no Newton Santos, e o Flamengo conseguiu um empate com o gol do menino Everton, Garoto, Flamengo também cheio de desfalques, e conseguiu um bom resultado, tendo em vista que estava perdendo ali até os 52, 53 minutos. Só que o pontinho que o Flamengo conquistou não foi suficiente para se manter na liderança, porque o Botafogo venceu o Grêmio, em tese fora de casa, mas a verdade é que apesar de não ter o mando de campo, o Botafogo se sentiu totalmente em casa no Kleber Andrade. O empate mais surpreendente foi o do Bahia, porque estava todo mundo colocando o Bahia como favorito. O Bahia não vai perder para o Criciúma, o Bahia vai ganhar do Criciúma, e o Criciúma abriu, foi 2-0. Abriu 2-0, estava tranquilão, teve um jogador expulso, e aí depois o Bahia empata, o jogo poderia ter virado. O Bahia poderia ter sido o líder do Campeonato Brasileiro. Então, com um jogador a mais, o Bahia não conseguiu essa vitória sobre o Criciúma mais. No contexto, o contexto era um 2-0 contra. Então o Bahia também não precisa lamentar tanto esse empate, mas assim, cá para nós, na conta ali, no vamos ver, o empate com o Criciúma, ele não tá na jornada de um time que tá sonhando em ser campeão. Tá tudo muito cedo, tudo muito incipiente, são apenas 9 jogos, Então tá tudo muito embrionário. Mas o Bahia está querendo sonhar, E hoje teve a grande oportunidade de ser líder do campeonato, não conseguiu, empatou com o Criciúma. O Atlético Paranaense empatou com o Flamengo, ficou um pouquinho mais abaixo ali, estava indo para a liderança com 19,
seria hoje o vice-líder se tivesse vencido, né? Mas sofreu um empate, manteve-se na quarta posição. Por quê? Porque outro resultado importante aí para os cabeças, né, o pessoal do G4, foi o empate do São Paulo. O São Paulo tropeçou. São Paulo estava vencendo o Corinthians 2-1, tomou um empate no finalzinho do primeiro tempo, né? E aí o segundo tempo muito pegado, muito jogado, 2-2 Corinthians e São Paulo. Com isso, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e bota o Grêmio. Essa é que é a bomba na mão do Renato Gaúcho, né? Tem 2 jogos a menos. Grêmio e Criciúma tem 2 jogos a menos. Não sei se isso é mais desesperador ou não, né? Para Corinthians e Vasco, por exemplo, que são os 2 times ali acima, né? Mas o Criciúma, se pontuar, ele sai da zona de rebaixamento. O Vasco e o Corinthians tem que torcer para o Criciúma e para o Grêmio perder esses 2 jogos. Acho que não sei se vai acontecer, pode acontecer, né? Mas o Criciúma pontuando, o Grêmio pontuando nessas 2 partidas, eles já ultrapassam o Vasco e o Corinthians, né? O Vasco principalmente por conta aí do saldo de gols. Né? O Vasco está à frente do Corinthians porque o Vasco tem 2 vitórias e o Corinthians só ganhou do Fluminense. Né? Então o empate Corinthians e São Paulo foi bom para os times de cima e foi, nesse momento, bom para o Corinthians, que saiu da zona de rebaixamento empatando um clássico contra um time que está ali. Ó. O São Paulo está ali na 5ª colocação. Né? Tem 9 jogos, 15 pontos, tá também comendo pelas beiradas, ninguém fala do São Paulo, tá, mas o São Paulo tá ali devagarzinho, com o Zubeldia agora, né? Ânimo novo, junto com o Bragantino, que venceu o Juventude, mesmo jogando com um jogador a menos. O Bragantino virou para cima do Juventude jogando dentro de casa, né? As outras partidas, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense ontem e a situação do Fluminense. Após a surpreendente, essa para mim eu coloco assim na total surpreendente, goleada do Cuiabá sobre o Fortaleza, cara, é impressionante. Porque o Fortaleza, ele estava se afirmando aí como uma nova força nacional. Né? Não, o Fortaleza é uma força nacional agora, tá? Pô, tomar 5 do Cuiabá, mas em contexto nenhum isso pode acontecer para um time que se acha uma força nacional. E aí o Fortaleza quase perdeu a Copa do Nordeste, que ele tomou 2-0 de CRB, né? Jogando nada, ganhou nos pênaltis sem merecer ali aquele título. Né? Não, o título não é só um jogo, é o campeonato. Né? Então o Fortaleza fez por merecer no campeonato, mas aquele último jogo foi covarde, tomou 2-0 e só ganhou nos pênaltis. E agora toma 5-0 do Cuiabá. Essa temporada do Fortaleza não é uma temporada legal. Sul-Americana tá bem, foi campeão da Copa do Nordeste, ok. Mas Copa do Brasil já foi eliminado pelo Vasco. E Campeonato Brasileiro, Fortaleza está ali na 12ª colocação com 10 pontos nesse momento. Né? E o Cuiabá com esse 5-0 saiu, né? Diminuiu o seu saldo, na verdade, perdão, diminuiu o negativo, ele aumentou o seu saldo. Né? O saldo era bem negativo, agora está ali -4, né? E passou até o Vasco. Cuiabá, que estava ali na última colocação durante boa parte do campeonato, emendou 2 vitórias, meteu 5 no Criciúma e meteu 5 no Fortaleza. Nos últimos 2 jogos, o Cuiabá simplesmente não tinha feito nenhum gol, fez 10. Coisas de campeonato brasileiro equilibradíssimo, diferente do ano passado, tanto liderança quanto zona de rebaixamento, está tendo aí uma renovação o tempo inteiro. Né? Vasco e Cruzeiro, jogo ruim para burro, né? O Cruzeiro que está tentando não pagar o mico, né? De mais uma vez anunciar jogador e não ter jogador, né? Empatou com o Vasco da Gama em 0-0. Para o Cruzeiro, assim, eu acho que a bolinha do Cruzeiro já deu uma baixada, né? A torcida estava se iludindo. Agora a gente vai ser líder, isso, vai brigar. Então não vai brigar nada. O Cruzeiro está na 8ª colocação nesse momento. Eu acho que o campeonato do Cruzeiro é tentar ficar entre os 10 primeiros durante boa parte do campeonato para, no final, tentar beliscar uma vaga na Libertadores. Né? Eu acho que é o máximo que o Cruzeiro pode conseguir com um time que tem hoje, é isso. No máximo, tentar uma vaga na Libertadores estando ali no bolo, como está até o momento, depende do jogo do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro é favorito para esse jogo contra o Palmeiras, pode ultrapassar o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro vai para a 9ª colocação. Né? E Atlético Mineiro e Palmeiras amanhã. Isso. Então é um jogo que não define muita coisa aí em termos de liderança, mas pode definir G4. Né? Se o Palmeiras vencer, chega a 17, pode ultrapassar o Atlético Paranaense.
dependendo do seu saldo de gols. Acho difícil o Palmeiras golear o Galo, teria que golear para ultrapassar o Atlético Paranaense. É bem improvável, né? Mas pode ultrapassar o São Paulo e chegar ali no G6 pela primeira vez, o Palmeiras. Mas é um jogo que eu acho que o Galo vai ganhar esse aí. Acho que o Galo vai ganhar. Mas a gente vai voltar, amanhã tem mais bloco, tem mais análise aqui no canal Dois Toques. Agradeço demais aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Um abraço a todos, bom final de domingo.